Paz seja com todos, amados, Silvanildo Meres, Ministério Escola Reis e Sacerdotes, amados doutores e doutoras, queridas, nós vamos falar de um assunto bem interessante hoje. Glórias, honras e louvores sejam dados a Deus. Amados, é muito importante que eu faça dois avisos aqui para vocês. Primeiro, eu sei do risco que eu estou correndo. Todo pecado cometido na terra, no mundo, todo pecado cometido, seja em qualquer lugar do cosmos, né? Do cosmos, é isso mesmo, do cosmos? Do cosmos, isso mesmo. Seja em qualquer lugar do cosmos que o pecado seja cometido, ele tem perdão. Só existe um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E há 35 anos eu falo sobre esse assunto e eu não morri ainda. Então eu acredito que eu não tenha pecado contra o Espírito Santo. Porque quando você peca contra o Espírito Santo, você não tem 3 meses de vida. Então há 35 anos pregando sobre esse assunto, com temor, com tremor, é lógico. Eu glorifico e exalto a Deus pelo privilégio que eu tenho de poder passar isso para vocês, porque eu não vi essas informações em nenhum outro ministério. Eu acredito que Deus tenha dado para algumas outras pessoas que não tenham aproveitado, mas eu estou tentando aproveitar o máximo que eu posso. Como aquela pessoa que pega a cana e vai moer, e ela molha aquele bagaço e pega aquele outro bagaço e remói. Talvez vocês vão ver eu falar muito sobre esse assunto em repetidas vezes, de forma diferente, porque eu estou moendo, tentando tirar o máximo de líquido que eu puder para que seja bem aproveitada essas informações, porque são maravilhosas, queridos e amados, doutores e doutoras. Então Deus Criador criou mulher primeiro para Ele. Essa é uma afirmação que eu ouvi do pastor Miles Murrow, e eu comecei a estudar sobre esse assunto, e eu glorifico a Deus que realmente isso é verdade. Primeiro Deus fez mulher para si. Depois, Deus é marido de uma só mulher, querido. É isso mesmo, Deus é marido de uma só mulher. O Espírito Santo de Deus, que é a mãe de toda a criação. Ok? Que essa informação fique bem clara para vocês. Deus criou a mulher primeiro para Ele, e depois Ele criou, formou, gerou para o homem. O sistema de procriação foi criado primeiro no céu. O útero da mulher foi muito bem projetado, planejado. Nenhum Deus tem esse projeto de procriação. Vamos lá. Então, Deus, quando ele protagoniza, ele fala, ele escreve, ele protagoniza ali no livro de Gênesis sobre Adão, que ele tirou de dentro da costela de Adão Eva, né? Ossos dos ossos dele, carne da carne dele. Então essas palavras saíram da boca do próprio Deus quando ele criou o Espírito Santo, tirou de dentro dele o Espírito Santo e criou o Espírito Santo para ser a companheira dele. Não era bom que Deus estivesse só. Então Deus fez para si uma ajudadora, o Espírito Santo de Deus. Amados, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando para vocês. Então o Espírito Santo foi o pioneiro. Vou falar aqui de uma palavra assim que todo mundo entende. Ele foi o pioneiro, ele que gerou, formou, criou todo o céu, e o primogênito de toda a criação, que é o Senhor Jesus. Então Deus é família, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. A base da sociedade no mundo é a família, porque Deus formou essa base primeiro. Isso é muito importante, eu vou repetir. Deus é família. A família é a base de toda sociedade. A família foi a base de todo o céu. Por isso Deus preza pela família. Então Deus nos mostra como Ele formou a sua família. Tirou de dentro dele
ossos dos ossos dele, carne da carne dele, a varoa, que é o Espírito Santo. E Deus e o Espírito Santo criou o primogênito, nasceu o primogênito de toda a criação, que é o Senhor Jesus. Ok? Glórias, honras, louvores sejam dadas a Deus Criador, em nome do Senhor Jesus. Outro dia eu recebi uma indagação, e o cara falou para mim que o Deus dele é o Deus verdadeiro, falou umas coisinhas lá que eu não vou falar aqui para não ficar muito... Então, amados, eu queria que vocês soubessem disso. O único Deus que tem um sistema de procriação como esse, projetado, é Deus. As pessoas têm meba, né? Ah, eu vim de uma meba, o fulano veio de uma meba. Os outros têm um macaco, veio de um macaco. O outro tem um Deus que explodiu e criou. Então, os deuses deles têm um sistema de procriação diferente. O nosso Deus tem um sistema de procriação do útero, né? Que foi primeiro usado pelo Espírito Santo. E depois, Deus deu às mulheres para que nós cresçamos e multiplicamos e enchíamos a terra. Glórias, louvores sejam dados a Deus. O Espírito Santo, né? Deus nos dá a informação de como ele criou sua família. Por isso ele é família. Deus Pai, Deus Filho e o primogênito da criação, né? Deus Pai é o primogênito da criação, Deus Filho, o Senhor Jesus, e o Espírito Santo, que é a mãe de todo o universo. Como ele estabeleceu o céu, sua casa santa, eterna. Por isso ele a protege. Por isso Deus não quer que o pecado chegue até o céu. Porque o pecado mata, rouba e destrói. Então Deus, quando ele projetou o céu, ele projetou de uma forma que o pecado não entre no céu. Olha só como que Deus fez. Ele fez assim: quando a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma que peca no céu, Deus sai e a alma morre. Então Deus tira aquela alma do céu. Por quê? Porque o pecado não entra no céu. Então o sistema de proteção do céu, ele é muito bem bolado para que o pecado não entre no céu, porque o pecado mata, rouba e destrói, como todos nós já sabemos. E quem não sabe, né, está escrito lá em João 10:10, o diabo veio para matar, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Honras, glórias e louvores sejam dados a Deus Criador, em nome do Senhor Jesus.